Seja bem-vindo ao De Fora da Gaiola, um vídeo que minha irmã Daniele mandou pra mim, me gerou esse react que a gente vai fazer agora, beleza? Eu comecei a assistir o vídeo, eu digo, maluco, isso aqui eu preciso reagir lá no canal. E a gente vai dar o play sem demora, porque o vídeo é 20 minutos mais ou menos, e eu quero reagir junto com vocês aqui, tá bom? Vamos ver o que, diz aqui, qual aqui é a história aqui, vamos procurar entender tudo aqui, vamos nessa. Para quem não me conhece, eu sou goiano, evidentemente do estado de Goiás. Eu não nasci desse jeito aqui, não. Isso aqui foi um presente que Deus me deu no ano de 95, eu vou repetir. Essa cadeira de roda foi um presente que Deus me deu no ano de 95. Caramba, mano. Vocês estão entendendo por que eu quis reagir a esse vídeo, né? O cara já começa olhando pra cadeira de roda que ele tá e dizendo que foi um presente que Deus deu a ele. Olha que coisa, cara. Parece até o que Paulo escreve em Romanos 5, né? Onde diz assim que a tribulação produz isto ou aquilo. Vamos continuar. Tive o privilégio de andar com os meus próprios pés até a idade de 35 anos. Eu tive o privilégio de ser pastor presidente das igrejas evangélicas Assembleia de Deus no estado de Goiás e no estado do Tocantins por um período aproximadamente de 15 anos. Caramba. No dia 7 de janeiro de 95, eu pastoreava um grande trabalho das Assembleias de Deus no estado de Goiás e sofri uma transferência para o estado do Tocantins. E no estado do Tocantins, numa cidade por nome de Alvorada, no sul do estado, eu tomei posse nessa igreja no dia 7 de janeiro de 95. No dia 2 de julho de 95, ainda ia completar 7 meses que eu havia assumido a presidência daquela igreja. Eu fui levar a ceia a uma das nossas congregações do campo. E ao levar a ceia àquela congregação, eu sofri um acidente. Ou seja, eu encapotei o carro da igreja e nesse acidente eu quebrei o meu pescoço. Ou melhor... Caramba, ele já... Realmente a cadeira de roda é um presente, porque o cara quebrar o pescoço e ficar só paralisado da cintura para baixo é top. Ele tá no lucro. Eu quebrei a minha cervical, fraturando 3 vértebras da minha cervical, a C5, a C6 e a C7. Esse acidente, ele me deixou 71 dias tetraplégico, mexendo só com a cabeça e com os olhos. Eu quero dar uma pausa aqui para falar um negócio com vocês que estão assistindo nesse momento. Preste atenção, uma crítica que eu vou fazer aqui agora, construtiva, eu espero. Preste atenção que quando tem algum irmão com a vida desgraçada, né, com a vida arruinada, com alguma coisa grave que aconteceu na vida, ou é um ex-traficante que tomou um monte de tiro, ou é um ex-pastor corrupto que ficou de cadeira de roda, ou é alguém que ficou cego, ou alguma coisa que aconteceu, alguma miséria na vida, e tá lá contando o testemunho, mano, tu não vê ninguém ali, ó, olhando para celular, tu não tá vendo ninguém mexendo em nada, tu não tá vendo ninguém ali desconcentrado, tá todo mundo concentrado ouvindo o que o cara tá contando sobre a própria vida dele, cara. Agora, quando é um pregador falando do que aconteceu na cruz, você não vê isso aqui. E isso, meus amigos, é um forte indício do que acontece nas nossas igrejinhas. A gente tá se acostumando tanto a ouvir as coisas de Deus que não dá o mesmo crédito. O evangelho da cruz tinha que ser mais valioso do que o testemunho desse homem, velho. Mas na verdade não é, né? Os médicos me deram 10% de chance de vida. Foi um momento muito cruel na minha vida, porque eu acidentei com 35 anos de idade, casado, pai de 3 filhos, e fazendo o que eu mais era e sou, apaixonado. Pastorear a igreja. Mas, escute isso aqui, de ser arrogante, atrevido, bravo, valente, metido a brabo na igreja, encrenqueiro, pirraceiro. É consequência de gostar de fazer abaixo-assinado para tirar pastor de igreja. Isso aqui é consequência de querer ser grande demais dentro da igreja. Eu converti no ano de 82. Já converti querendo ser pastor. Já converti querendo ser pastor. Eu pensei que ser pastor
Era a melhor coisa que existia no mundo, mas eu enganei. Foi a pior fria que eu entrei na minha vida, foi escolher ser pastor. E entrou um desejo maior na minha cabeça. Qual? Ser presidente. Eu não me contive apenas ser um obreiro auxiliar. Quero pausar de novo para comentar aqui com vocês. Ele está desenhando esse testemunho dele aí. Ele está desenhando a maioria de vocês aí que estão me assistindo que quer ser obreiro, que quer ser pastor. É um desenho. Tem muita gente na igreja querendo ser pastor, que já entra na igreja dizendo-se convertido para ser pastor, para um dia ganhar dinheiro na igreja. Tá lastrado de gente assim. Depois que perceberam que a profissão é pastor, que pastor é profissão, né, vamos dizer assim. Depois que perceberam que pastor recebe da igreja 1.000 e pouco e etc. O que tem de gente salafrário, o que tem de bode querendo virar pastor não tá no gibi. E o que tem de bode depois de ser pastor querendo ser presidente porque ganha muito mais, não tá no gibi também. Então a história desse homem aqui, meu amigo, pode ser muito bem a sua que tá me assistindo aí, viu? Vá com calma. Hoje nós temos muitas mortes dentro da nossa igreja. Estou dizendo morte espiritual. Tem física também. Tem física também. Tem porradaria na porta da igreja, pô. Uma igreja que eu congreguei onde os pastores ficavam pegando no meu pé porque eu andava de bermuda e era líder de jovem, né? Uma assembleia, né? Que eu andava de bermuda, os crentes eram todo mundo de calça e tinha uns 2 pastores que pegavam no meu pé porque eu andava de bermuda, né? Que bermuda não é coisa de crente. Só que depois eu saí da assembleia, uns 3 anos depois que eu saí, teve que chamar a polícia para separar, porque tava ele e mais uns 5, 6 pastores engravatados, empaletosados, saindo na porrada na frente da igreja. Isso levou a igreja em Salvador a se dividir em 2 campos. Porque para mim chegar a ser pastor presidente era muito difícil por 2 razões. Primeira, eu era um pastor muito novo. E a convenção, evidentemente, não estaria disposta a entregar a presidência de um campo nas minhas mãos por eu ser um pastor muito novo. Agora, eu cortei a fila de um jeito muito ruim. Como, pastor? Nessa época que eu cortei a fila, eu era vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, na cidade de Pontalina, do saudoso pastor Geraldo Mariano. Eu era vice-presidente. E o meu pastor estava doente, ele havia sofrido um acidente, sofreu um traumatismo craniano e estava em fase de recuperação. Eu fui tão bandido, fui tão canalha, tão ordinário, e era pastor, consagrado. Pausa. Agora veja, o senhor tá aí falando que o senhor foi isso tudo, mas na época que o senhor tava lá como pastor, que os irmãos espiritual, que aqueles irmãos mais próximozinho de Jesus, viu isso no senhor e acusou, o senhor deve ter descido o porrete, né? Eita, igreja, acorda, igreja. Esse aqui, graças a Deus, se arrependeu, provavelmente, né? Mas e os outros? E aí eu queria pregar melhor que o presidente, ensinar melhor que ele, visitar melhor que ele, tudo queria fazer melhor. E fazia com interesse próprio. Eu estava em casa, chegou um evangelista na minha casa. Pausa de novo, era uma coisa que eu ia falar. Normalmente as pessoas que chegam na igreja, gente, com intenção de dominar outras pessoas, com intenção de ter um status de pastor, com intenção de ter status de missionário e etc., elas são pessoas que quando você olha e diz, caramba, aquela pessoa é tão legalzinha, tá bom? É muito difícil. A igreja passa por um momento muito difícil, onde tem pessoas que são de Deus, que se comportam bem e que às vezes não conseguem chegar onde esse rapaz aqui chegou, tá entendendo? Porque tem gente como ele que vai sair cortando o caminho, que vai fazer as falcatruas por detrás e na frente do povo vai aparentar, de tal maneira que quando você coloca o honesto de um lado e um salafrário como esse rapaz foi do outro, a igreja olhando na hora de votar, na hora de escolher, ela não consegue diferenciar direito quem é quem, porque o salafrário vai imitar o honesto. Tá entendendo? Ele vai aparentar ser honesto, que é para chegar onde ele quer. A questão é, quando a pessoa recebe o título de pastor, o que ela faz?
Você tá entendendo? Quando a pessoa chega onde quer, o que que ela faz? Qual é o comportamento dela? Como ela dirige a igreja? Isso fala muito sobre quem subiu atrás de poder e sobre quem subiu atrás de Jesus. A preocupação com a finança. Tá entendendo? A preocupação com o dinheiro, o cuidado com a igreja. Aí tá aqui na igreja grande, mas tá recebendo 100, 200 conto, não dá para pagar as contas. Tem uma igreja menor, mas é em outro lugar que você vai receber 1.000, 1.200, já vai. Você tá entendendo? Você precisa ficar de olho, cara. Os frutos, Jesus disse que os falsos profetas viriam até nós vestido como ovelha, lobo vestido como ovelha, e a gente só poderia identificar um do outro através do fruto que dá. Fruto é as atitudes, tá bom? Então preste bastante atenção. Na hora de escolher, na hora da subida, é difícil, porque todo mundo que quer ser pastor vai querer agir de maneira certinha. A ideia, mano, é depois que chega lá, o que é que acontece, o que é que faz. Vocês precisam prestar atenção, cara. Disse, pastor, eu tive puxando o seu Ibope aí, fazendo uma pesquisa. O seu Ibope está lá em cima. Como assim? Não. Se você levantar a bandeira para tomar a igreja do pastor Geraldo, 90% sai com você. Sério? Sério. É mesmo, claro. O campo todo sai com você. E eu pensei que aquilo era verdade. Eu acreditei naquilo. O caba já tinha tendência para fazer trem errado. Ainda chega o irmão do José e me dá uma injeção dessa, mas isso é verdade mesmo, mãe. Quando eu levantei a bandeira para tomar a igreja do meu pastor, a convenção do meu estado ficou sabendo. A convenção me chama em Goiânia, chama meu pastor, os obreiros do campo, e nós vamos em Goiânia. A convenção falou para mim, pastor Donizete, você está pretendendo dividir a igreja de Pontalina. Vamos fazer o seguinte. Nós temos uma proposta a você. Você é um rapaz novo, tem muito talento. Nós vamos trazer você para Goiânia. Você vai desistir desse negócio de dividir a igreja. Vamos trazer você para Goiânia. Você vai assumir uma congregação nossa aqui em Goiânia. Você vai desempenhar suas funções pastorais. E tem o nosso apoio. Eu hoje, particularmente, desconsidero isso. Eu acho que a convenção do meu estado, através do meu presidente na época, cometeu um grande erro. Um grande erro. Eu acho que a convenção do meu estado, por se tratar de rebelião, coisa que repugna Deus, que Deus odeia, que torna uma carniça dentro da igreja, porque não disciplina. E eu hoje entendo com todas as letras, se a convenção do meu estado tivesse me disciplinado, por se tratar de rebelião, eu não estava na cadeira de roda. Porque diz a Bíblia que a disciplina é saúde para os ossos. Quando eles disseram que me levaria para Goiânia e eu assumiria uma congregação, eu percebi que eles estavam fracos no assunto. Eu percebi que os arames estavam bambo. E eu estava só dando uma palpada nos arames. Se tivesse bambo, eu ia passar. E como eu percebi que os arames estavam bambo, eu fiz uma contraproposta que é peculiar de toda pessoa que não presta para obedecer. Disse para a convenção, através do presidente, eu aceito a proposta, mas eu tenho uma contraproposta. Eles disseram, o que você quer? Eu disse, eu vou sair de Pontalina, venho para Goiânia, assumo a congregação de vocês com uma condição. Eles disseram, qual? Eu disse, quero que fique registrado em ata. A mesa diretora da convenção assina na ata, e vocês me fornecem uma cópia da ata. E meu pedido é esse: o primeiro campo que surgir no estado de Goiás, desde que seja um campo fértil, olha o tanto que o cara é encrenqueiro, vocês me colocam na presidência. Caso contrário, eu volto para Pontalina e racho a igreja. O agravante, a convenção aceita minha contraproposta. E eu assumo a congregação em Goiânia. Eles me fornecem a cópia da ata. E eu fico documentado. Palavra... Olha, gente, eu vou dizer mais uma coisa aqui. Quando eu falo que as reuniões pastorais se assemelham
ao que acontece no Congresso, no Senado, que tem briga, que diz assim: olha, eu quero que essa minha proposta aqui passe, porque eu tenho não sei quantos diáconos, não sei quantos presbíteros. Aí levanta outro pastor e diz: não, eu quero que a minha proposta seja aceita, porque eu tenho mais diácono e presbítero do que você, e tal, eu tenho mais poder do que você. Eu falo, muita gente pensa que é história da carochinha. Olha o ex-pastor falando aí, ó. E é essa galera aí. Ele hoje tá fazendo exposed, né? Porque ele, graças a Deus, parece que se converteu. Ele tá fazendo exposed dele aí. E sem querer, ele tá explanando tudo que acontece dentro do sistema religioso, que muita gente quer jogar a goela abaixo da gente, tá entendendo? De nós, os cristãos comuns, que a Igreja Católica chama de os leigos, né? A Igreja Católica é mestra nessas coisas, cara. A Igreja Evangélica tem muito que aprender com a Igreja Católica. É o clérigo, né? Tem lá os que sabem e tem os leigos embaixo, que não sabe de nada, que por isso nem deve estar opinando em nada, porque não sabe de nada mesmo. Né? No meio evangélico tem os pastores, que são homens de Deus. Esse rapaz aqui, ele era tido como homem de Deus quando ele fez isso. Sabe qual é a prova? A prova é de que o campo racharia. Esse homem racharia o campo quando ele estava em rebeldia, cara. Ele racharia o campo ele estando em rebeldia. Isso diz muito, não só sobre o caráter dele, não. Isso diz muito sobre o nível de manipulação que aquela igreja lá daquele campo lá sofria. Tá entendendo que a igreja tá manipulada? A igreja é um sistema religioso onde as pessoas brigam por poder, tá ligado? Desculpa, não vou agravar todo o ministério, não vou agravar toda igreja, mas em si, falando assim, via de regra, sistema religioso é isso aí que o cara tá falando, cara. Tá bom? Às vezes aquele pastor que você olha, que você gosta tanto, tá envolvido nessas coisas aqui, ó. Entendendo? E é o fruto dele que vai dizer se ele é envolvido ou não. Entendendo? É complicado. E por isso que eu falo mesmo de boca cheia. Não tenho medo. E quem é pastor aí, presidente, sem ser presidente, que vem conversar comigo, vem quando vê que eu tenho um pouco de conhecimento, já afina, já vem mais tranquilo. Tá entendendo? Porque eu sei o que acontece no meio dessas coisas todas aí. Eu sei o que acontece. Tenho muitos amigos pastores. Tenho muitos colegas pastores. Tá entendendo? Eu tive o privilégio de ver e saber e ouvir o que acontece nos bastidores. É por isso que eu tenho a opinião que eu tenho. É por isso que eu olho para esse tipo de sistema religioso e digo, não é de Deus. Tá bom? A igreja está dentro, infelizmente, dentro desses sistemas religiosos. Mas o sistema em si não é de Deus, é diabólico. De homem, cachorro não come. Estou esperando a minha oportunidade. Assuma a igreja. Meu sonho. Você pastor presidente. Bato no peito. Agora eu sou presidente. Uau! Agora eu posso. Um grande campo no estado de Tocantins. 1.500 membros. Mais 10 congregações a mais do que eu pastoreava. Baita de uma igreja. E agora aqui tá beleza. Não sabia que Deus tinha uma carta na manga para arrebentar com o Donizete. Vá a ceia. Olha para mim. Vou levar a ceia numa congregação. 15 para as 11 da manhã. Num domingo. 2 de julho de 95. Se você pegar a data retroativa, 2 de julho de 95. Deu num domingo. 15 para as 11 da manhã. Levando a ceia numa congregação. Fazendo a obra. Aleluia. Fazendo a obra. Encapota o carro e quebra o pescoço. Olha, era mais ou menos às 9 horas da noite, após o jantar. Quando um demônio entrou dentro do quarto, aproximou da cabeceira da minha cama e falou para mim assim: cadê seu Deus? Você estava no mundo das drogas, você não tinha o pescoço quebrado. Você envolveu com esse Deus, ele quebrou seu pescoço. E ele disse para mim: Donizete, você nunca mais anda. Você nunca mais presta para ser pastor. Você tem uma esposa e 3 filhos para criar. Quem vai cuidar de você e da sua família? Você não presta mais para ser pastor. Você nunca mais vai andar. Ele falou para mim: Donizete, você gastou todas as suas energias nesse negócio de obra de Deus. E a recompensa que o seu Deus te deu foi quebrar você do jeito que você está quebrado. Ele disse: Donizete, você não presta mais. Nunca mais anda. Sempre bati nessa tecla.
Uma pausa para comentar mais uma vez, irmãozinhos. Olha só, quando um crente fala o demônio entrou no meu quarto e disse, muitas vezes é a mente dele, viu? Muitas vezes ele tá falando da própria consciência dele, tá bom? Muitas das pessoas que falam que viu o demônio não viu coisa nenhuma. Ficou ali, aí teve pensamentos ruins, negativos, e diz, é o demônio que tá soprando no meu ouvido. Mas não veio, não viu com o zoinho que a terra há de comer, não viu. Tá entendendo? Muita gente fala, é igual no culto, eu tô vendo um anjo ali com espada de fogo, não tá vendo nada. Ele tem alguns até que falam, tô vendo pela fé como? Ele não tá vendo nada, mas ele acredita que tem alguma coisa ali. Ou só está falando pra causar emoção na igreja. Então, quando esse rapaz aqui fala, o demônio apareceu, eu fico pensativo se foi o demônio mesmo ou se não foi a consciência dele. A consciência dele ferida pelas coisas que ele estava fazendo. Você vê o nível de cegueira que a pessoa tá fazendo tudo contra a escritura, tudo contra o que Deus deixou, o que Jesus deixou. Acontece o mal, a pessoa ainda fica com raiva de Deus, em depressão, com raiva de Deus. É um nível de cegueira que não tem tamanho, mano. Não tem tamanho. Complicado. Tem muita gente que está nesse nível que ele diz aí. Quando tu vê um pastor seu aí fazendo falcatrua, fazendo coisa errada, reclame lá. Diga a ele assim, ó. Pastor, isso que você tá fazendo não é de Deus. Vamos converter pra tu ver o que é que acontece com você. Diz que você é rebelde. Você chamar a atenção de um pastor e dizer, pastor, o senhor precisa melhorar nesse ponto. Você é tido como rebelde nessas igrejas que não tem compromisso com a palavra de Deus. Você é tido como rebelde. Aos olhos dele, quando ele estava na corrupção, se você fizesse isso, chamasse atenção para o caminho mau que ele está andando, ele ia lhe chamar de rebelde, ia dizer que você é um inferno na terra, te colocar no banco, várias outras sanções você ia ter dentro da igreja. Tá entendendo? Quando na verdade o errado é ele. E dentro das congregações tem muita gente passando por isso que ele tá falando aí. Tem gente que tá sendo pastoreada por gente assim. E não pode falar, não pode sinalizar que tem alguma coisa que precisa melhorar, que é tido como um rebelde. Quando na verdade o verdadeiro rebelde contra a palavra de Deus é aquele que não quer escutar a palavra. Quem bate esquece. Mas quem apanha nunca esquece. Não se escandalize com o que eu vou dizer a vocês aqui agora. Chamei o pastor, chamei a esposa, disse, me vira para o canto. Eles pegou na ponta do lençol e na outra ponta do lençol e lentamente me virou para o lado da parede. Foi, apaga a luz, fecha a porta, sonda aqui no quarto, não quero ninguém dentro do quarto. Irmãos, virado para o canto da parede, hiper revoltado, com tudo e com todos. Comecei a falar as piores palhaçadas para Deus, como se Deus fosse culpado. Eu disse, Deus, eu nunca mais falo que você presta, Deus, porque você não presta. Você acabou, Deus, de desgraçar minha vida. Você é mau, você é covarde, você não gosta de ninguém, Deus. Eu disse, Deus, tudo que eu fiz para você, desde 82 até o dia do meu acidente, em 95, gastei todas as minhas energias nesse negócio de obra sua. E a recompensa que você me deu é me jogar numa situação dessa. Eu não presto mais para ser pastor. A igreja não vai me aceitar. Eu nunca mais vou andar. Não tem dinheiro, não tem instituto de saúde, não tem uma casa, não tem nada. Quem vai cuidar da minha família? Eu disse, Deus, se eu pudesse, nem favor seu eu queria mais. Se eu pudesse, eu mesmo faria com as minhas próprias mãos, porque coragem eu tenho para dar, vender, alugar e emprestar. Mas você... Pausa. Olha para isso. É exatamente assim, revoltado. Com essa revolta que ele teve, que muitos de nós já teve na vida também. Eu também já passei por uma fase da minha vida que eu fiquei exatamente assim. E você que está me assistindo, se nunca teve esse momento, se prepare porque um dia você vai ter. Tá bom? Esse momento de você ficar chateado com Deus, de você achar que Deus tem obrigações com você e etc e tal, de você fazer o errado e querer colher o certo. Todos nós já tivemos por isso. Mas quando a gente está nesse momento, a gente é a personificação exata de Satanás. Esse sentimento é exatamente o sentimento que Satanás tem e que ele exala. Então, nesse exato momento, a gente fica a cara de Satanás. Por isso, tome cuidado com esse tipo de sentimento de revolta contra Deus. Você me desgraçou do jeito que eu não mexo com nada. Infelizmente, Deus, infelizmente. Eu ainda preciso de um favor seu, mas eu te prometo, é o último. Eu não vou te perturbar mais. Eu não quero mais viver. Eu não dou conta de olhar para minha família, esposa e meus filhos sem poder cuidar. Eu quero morrer. Mas eu não dou conta de me matar.
É o último pedido que eu te faço. Tira minha vida. Daqui um pouquinho eu vou dormir. Rebenta uma veia no meu coração. Tira minha vida. Eu não quero mais viver. Me mata. Quando eu menos espero, escuta isso aqui. Quando eu menos espero, Deus, através da sua voz, escuta. Deus, através da sua voz, entrou dentro daquele quarto e chamou minha atenção fortemente e disse: Donizete, cala a sua boca. Eu não mereço ouvir, Donizete, o que você está falando. Se você está na situação que você está, Donizete, você é muito arrogante, você é muito atrevido. Por esta razão, eu quebrei o seu pescoço, Donizete. Donizete, você está dizendo, me pedindo para mim te matar. Eu não vou te matar. Se eu quisesse te matar, eu teria te matado lá no dia do acidente. Eu não te matei porque eu não quis. Você está aqui na palma da minha mão. Eu faço de você o que eu quero. Eu não vou te matar. Donizete, você está dizendo que não presta para ser pastor. Eu quero dizer para você, Donizete, agora que você vai prestar para ser pastor. Donizete, quebrado desse jeito eu vou te usar. Desse jeito, Donizete. Eu vou te levar por 3 vezes em Colombo para você pregar a minha palavra, porque você tem coragem de ministrar a minha palavra. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui porque Deus enviou aqui. Se Ele não tivesse tido a intenção de me enviar, eu não estaria aqui. O convite contribuiu, mas a direção veio do Senhor. É porque Deus tem um carinho especial com Colombo e para a igreja e para o ministério de Colombo, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Escuta. Deus disse: Donizete, tudo que você fez para mim, desde quando você acidentou, desde quando você, em 82, até o dia do seu acidente, Donizete, não precisa me contar nada, está tudo registrado aqui, irmãos, para acabar de me arrebentar. Escute isso aqui, para me encerrar essa palavra. Olha para mim. Deus disse para mim: Donizete, tudo que você fez está registrado aqui. Eu quero dar uma pausa aqui. Eu não queria acabar o vídeo aqui. Eu acho que eu vou ter que terminar para eu dar minha opinião no final. Se eu achar que vale a pena deixar ele continuar falando aqui, eu vou deixar para você também não perder a parte X da questão. Mas eu quero fazer uma análise aqui. Eu sou obrigado a fazer uma análise aqui e discordar de você, pastor. Você está entrando em contradição. Tu disse que converteu não, né? Tu foi para a igreja. E a primeira coisa que tu fez quando entrou na igreja, você já entrou lá pensando em ser pastor para ter poder. Você entrou na igreja para ser pastor, para ser visto pelo povo, para controlar o povo, porque você não era humilde, né? Você falou do seu caminho de não humildade até chegar ao topo onde você achava que queria estar. E aí você agora está usando o seu acidente para se autopromover mais uma vez. Você está usando o seu acidente para se autopromover. Tá dizendo que você mudou e etc, mas eu não tô vendo nenhum sinal de humildade. A necessidade que tu tem de que as pessoas estejam olhando para você, de capturar a atenção do público, te denuncia, pastor. Tu não mudou. Você só tá mudando a narrativa. Você tá mudando a narrativa para continuar com algum poder, com alguma visibilidade, porque a partir do momento que tu chega e bota no YouTube aí um testemunho desse, uma coisa desse, que você finge falar: olha, eu andei errado, mas agora eu estou certo, né? A história cristã, ela tem aquela ideia de redenção, e os cristãos são um tipo de ouvinte que quer ter redenção e quer ver redenção. Então, se você diz: olha, realmente eu errei, mas agora não, eu estou agora na presença de Deus fazendo o que Deus quer, as pessoas vão te aplaudir. Vão esquecer o seu erro e vão te aplaudir. Então, desculpa, eu não caio nessa. Para mim, o senhor continua do mesmo jeito que sempre foi, tá bom? Não vejo nada, pelo menos na sua fala, te denuncia. Continua sendo arrogante, não tem nada de humildade aí. Isso aí é uma narrativa que você está criando para continuar manipulando os fiéis. A prova disso é que tem um monte de gente grande ali sentado também, expressando tamanha humildade. A maneira como o povo está sentado está expressando bastante humildade. Aquela humildade que quem é pastor de verdade expressa, né? Sendo bem irônico aqui.
Tá bom? Então fica a lição para você que é inteligente, para você que questiona sim, que chama atenção sim, que sinaliza sim, né? Você chamar seu pastor em particular e sinalizar alguma coisa que precisa ser melhorado não pode ser considerado rebeldia. É seu dever de membro, é seu dever de cristão chamar um outro cristão que está pecando para o arrependimento. Seja ele, tenha ele o título que tiver, vou dizer assim, que ele não é melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, tá bom? Todos nós somos seres humanos em busca de se tornares melhores a cada dia, melhor que o outro, não, melhor do que nós mesmos. Eu quero ser melhor do que eu mesmo, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e assim sucessivamente. Então a pessoa, porque tem um título, não querer ouvir a correção, não querer ouvir um conselho de uma pessoa que não tem o título, mas tem a palavra de Deus na mão, é sinal de arrogância, é sinal de prepotência e de afastamento da presença de Deus, cara. Não tem como a pessoa tá andando com Jesus e não ser humilde, tá ligado? Não parar para prestar atenção na escritura, tá entendendo? Todos nós erramos, todos nós temos nossos defeitos, mas Deus sempre vai inspirar aquela pessoa que é dele para entrar num caminho melhor, tá entendendo? Para mudar de ideia e converter de verdade. Essa é a minha opinião, deixa a sua nos comentários. Até a próxima, se Deus quiser.